Oi, gente. Olha, então, nosso estudo das igrejas aqui, nós já falamos das 7 igrejas, né, nós estamos no estudo do Apocalipse e, nós tivemos que parar o estudo do livro para falar das igrejas, porque é muito legal. E até eu tinha colocado o arrebatamento, mas as igrejas vêm antes do arrebatamento, tanto que a partir do capítulo 4 de Apocalipse não se fala mais das igrejas, porque as igrejas foram arrebatadas, a igreja já foi arrebatada, tá? Então aí, João descreve as 7 igrejas da Ásia, características das igrejas, que foram cartas escritas para o texto fala ao anjo da igreja tal, que se diz assim, não é um anjo, seria ao pastor, ao líder dessa igreja, e ele fala, né, resumindo, ele fala coisas para as igrejas, tá? Então, ele tem um elogio, ele tem uma advertência, ele tem uma crítica, né? E ele fala, e tem uma promessa para as igrejas. Então, elas são todas relacionadas a nós hoje. Então, hoje, nós já falamos sobre as 3 primeiras igrejas, as 4 primeiras igrejas, e hoje nós vamos falar da igreja de Sardes. E eu vou fazer um vídeo só sobre a igreja de Sardes, porque é um momento muito legal da igreja e que há muita confusão. É aí que começa muita discussão entre católicos e protestantes. E, na verdade, o que eu quero fazer hoje é esclarecer que serão momentos diferentes, tá? Então, nem que toda a igreja católica é errada, nem todo protestante está errado, nem toda a igreja católica está certa, nem todo protestante está certo. Então, vamos sempre à palavra, tá? O que que a Bíblia diz? Então, levando em consideração que a igreja não é o templo com a plaquinha, com a denominação. A igreja somos nós, que somos o corpo, tá? Então, a igreja de Sardes existiu mesmo, mas nós vamos adaptando ao nosso mundo. Começou em 1517 e vai até 1700, que é a Igreja da Reforma. Então, como que nós identificamos que a Igreja de Sardes é a Igreja da Reforma? Eu vou ter que ler o texto, tá? Porque eu acho que o que vale não é o que eu falo, é o que a Bíblia fala. Então, diz o seguinte: ao anjo da Igreja de Sardes escreve, tá? Que é Jesus ditando, mandando João escrever, né? Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, o confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá? Tá, Apocalipse 3, de 1 a 6, a carta à igreja de Sardes. O que que acontece? Quando fala no remanescente, a palavra Sardes quer dizer o remanescente. O que que aconteceu nesse momento, tá? A igreja estava se corrompendo de uma maneira, hum, veja bem, a igreja, tá? Não estou falando da denominação, vamos falar, era a igreja, a única igreja da época. O que que aconteceu? Eles estavam é, é, se juntaram com nós vimos lá na igreja anterior, a de Pérgamo, que é o casamento, que começou a trazer coisas para dentro da igreja e que acabaram corrompendo. Eu tenho que começar a falar sobre os nicolaítas, que nós já mencionamos. Depois que eu acabo de gravar o vídeo, eu falo, nossa, eu não falei dos nicolaítas, então eu vou falar o que que é. Os nicolaítas, eles eram os descendentes de Nicolau, não é descendente de filho, tá? É da linha, que dizia o seguinte: você tem que ter diferença, tá? O clero, algumas pessoas sabem tudo e outros são os ignorantes. Aí esses é o povo não precisa saber nem porque tem condições, tipo assim, é burro, tá? Não precisa saber das coisas. Então, separava a sociedade, isso começou a entrar dentro da igreja. Por isso que na época da reforma, o que que aconteceu? Era uma época em que a Bíblia, as escrituras eram abertas só para a elite. O povão não tinha que saber, tá? E foi aí, a reforma foi isso. Então, muita gente fala, alguns católicos, assim, muito tradicionais, chamam os protestantes de quebra-santo. Protestante é porque protestaram com essa história.
Mas a Igreja Católica hoje é reformada, porque a Igreja Católica não faz aquilo que eles faziam naquela época, tá? Então é bem claro, vamos deixar bem claro isso. Então, o que que é que tinha que acontecer na igreja, tá? Quando fala que algumas pessoas, né, voltaram aos princípios das escrituras e se levantaram para restaurar a igreja como antes, né? Isso, quem eram essas pessoas? Eram padres e bispos, que eram a liderança da igreja. Então, eles resolveram se empenhar em levar a Bíblia, a verdade, para todo mundo. Então, o que que acontece? Eles achavam, os nicolaítas achavam que o povo era incapaz de entender. Quem assistiu O Nome da Rosa sabe exatamente, um filme muito antigo e muito legal que explica isso. As escrituras é só para uma elite, tá? E não é para todo mundo. Então, o que que foi? O Gutenberg, que vocês sabem, que foi o cara que criou a prensa, a prática de imprimir livros, os tipos, né? Ele criou isso, foi para publicar a Bíblia, tá? E graças a Deus, né? Que Deus levantou essas pessoas. Então, quando Jesus fala na carta, essas pessoas que se revoltaram com aquele sistema e resolveram voltar ao primeiro amor, se rebelaram com esse esquema, né? Então, com esse sistema. Então, o que que acontece? O criador da gráfica, ele era um reformador, tá? E ele desenvolveu para publicar a Bíblia. Eles eram padres, eles eram bispos, eles eram teólogos realmente comprometidos com o evangelho genuíno e muito afim de botar isso para o povo. Então, eles escreviam à mão trechos da Bíblia e colavam nas suas igrejas, que eram nas igrejas católicas. Eles eram padres. Então, punha lá. E aí o Gutenberg, eu creio que é um dom divino isso, teve a capacidade de criar a prensa, que é para poder imprimir os textos, né? E aí, o que que acontece? O Lutero, acho que ele era advogado, e ele resolveu estudar teologia, e ele era inconformado com isso, né? E ele começou a ver que a igreja estava tão corrompida, que, na verdade, a igreja resolveu construir a Catedral de São Pedro, nessa época, e não tinha dinheiro. Então, eles começaram a pregar, nós vimos já no estudo anterior, a pregar que você pode pagar pelo pecado, que era a cobrança de indulgências. Então, você pagava pelo seu pecado, você podia pagar pelo pecado da sua avó que já morreu, tudo isso era para arrecadar fundos. Começaram a pregar que a pobreza é uma virtude, então, assim, quanto mais santo você é porque você pega os seus bens e doa para a igreja, porque a igreja precisava de dinheiro, que eles queriam construir a Catedral de São Pedro. Não tinha recurso. Então, eles começaram a vender indulgência, e aí o negócio foi, foi perdendo. E Lutero se conformou. Quando fala Lutero, é a turminha toda. Assista o filme Lutero, que é feito por Hollywood, não é feito por nenhum segmento religioso, explica exatamente, mostra muito claramente como é que foi. Lutero se firmou na posição porque ele foi estudar a Bíblia e achou lá aquele versículo que todo mundo conhece: o justo viverá pela fé. Então ele entendeu que não é por obras, não é de você fazer, as obras são consequências da fé, não a fé é consequência das obras, tá? E aí a perseguição chegou num ponto, ofereceram para ele: cala a boca e você vai ser bispo, cala a boca, você vai ser arcebispo, cala a boca e você. E ele falou: não, não vou vender. E foi perseguido, foi expulso da igreja, chegou a ser excomungado, e ele pregava que não existe sacerdote leigo. Se você for ver bem, eu tenho lá no estudo, no meu canal do YouTube, Estudo dos Gálatas, Jesus fala, né, que todos são iguais na Bíblia inteira, e Paulo, lá em Gálatas, ele fala que para o Senhor, não, no reino espiritual não existe homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, não existe nada, todos são iguais. Então, não existe os cultos e os leigos, não, a palavra tem que ser pregada para todo mundo. Então, a reforma protestante, chama protestante, não é quebra-santo, é que protestou contra a igreja daquela época, a igreja que estava corrompida daquela época. E até hoje, a igreja católica que nós conhecemos também não concorda com aquilo. Então, a igreja católica hoje também é reformada, tá? Acredita que o justo vive pela fé. E aí, o que acontece? Como a palavra tinha que ser pregada para todo mundo, a Bíblia começou a ser escrita e as pessoas começaram a ler a Bíblia, entender e ficar maravilhados. Então, é aí que Jesus fala na carta para a igreja de Sardes, que os remanescentes vão ser vestidos de branco, porque eles lutaram contra um sistema corrompido. E hoje, se você olhar, até a igreja católica hoje é reformada. Você vê a igreja católica hoje, os cultos, os padres, eles ensinam a Bíblia. A igreja
como um corpo, é convidada a ter uma intimidade a mais com Deus. Não é só o padre que pode chegar perto de Deus, eles convidam toda a igreja. Então, a igreja evangélica, né? A palavra evangélica agora é uma classe de pessoas, não é? Você pode ver que muitos irmãos na igreja católica, eles são evangélicos, porque eles estudam o evangelho, então eles são evangélicos. Então, não tem que ter essa briga entre católico e protestante, porque, na verdade, a Igreja Católica, que o movimento protestante, que a reforma protestante se rebelou, é contra aquela reforma da igreja. Há ainda igrejas com aqueles moldes? Mas existe gente de tudo quanto é canto. Nós estamos falando da igreja genuína, da igreja de Jesus, onde Jesus sentava com o povo e conversava com prostitutas, com cobrador de impostos, com pecadores, entendeu? Então, o evangelho é para essas pessoas, e Jesus falava, os sãos não precisam de cura, eu vim para trazer a cura, então ele está ao nosso alcance, né? Então, eu quero só deixar bem claro isso, que a igreja de Sardes é a igreja da reforma, e até hoje cada vez que você vê uma heresia dentro da sua igreja, não importa qual seja, a placa está para fora, tá? Não importa. Mas qualquer que seja a heresia, vá buscar a Bíblia. Hoje nós temos livre acesso à palavra. E se você orar e pedir para Deus te contar o que Ele quer que você aprenda, Ele vai te mostrar. Então, volta aos primórdios. Se você vê alguma coisa que você acha estranho, algum movimento estranho, vá procurar na palavra. Eu tenho certeza que você vai ter uma mente reformada. Reformada não é protestar contra a sua igreja, não. É saber realmente o que é que a palavra de Deus diz, o que é que o evangelho de Deus diz. Todos os meus estudos, quem acompanha, eu sempre coloco, geralmente é estudo dirigido, eu ponho as perguntas, eu peço, não responda de acordo com o que você sabe, vai procurar no texto, porque muitas vezes nós sabemos uma coisa que vai, uma frase que foi dita e decorada, e ela muda algumas coisas e acaba perdendo o sentido, mudando o sentido. Então, vá procurar na palavra, o que é que diz aquele texto? Diz isso. Puxa vida, eu pensava que era uma coisa, agora é outra. Isso acontece constantemente, todas as vezes que você vai estudar a Bíblia. E aí Jesus faz, nos tópicos, né, para as igrejas, ele faz um elogio à igreja de Sardes. Então, alguns têm sido fiéis. Então, dentro de qualquer igreja, tá? Existem alguns que são fiéis, que estão preocupados com o evangelho genuíno, estão preocupados com o ensinamento de Jesus. E aqui a crítica é uma igreja morta. Tá? Então, o que estava dizendo? Mesmo embora tenha alguns fiéis, a igreja está morta, presa nas tradições, e não é a tradição que salva, não são as obras que salvam, o que salva é a fé, o que salva é o poder do Espírito Santo. Aí ele faz uma instrução: arrependam-se e fortaleçam o que ainda resta. E isso vale para nós hoje. Vamos nos arrepender se nós estamos cometendo heresia, se a gente está fazendo alguma besteira, que isso é todo dia, tá? Não é essa igreja de Sardes, não é só o pessoal. Não, eu cometo os meus delitos. Se arrependa e tenta fortalecer o que ainda resta da igreja. Isso que Jesus fala, a instrução que ele fala. E para aquele que seguir a instrução de Jesus, os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Isso quer dizer o quê? As roupas brancas quer dizer que você está puro, que você não tem mancha nenhuma. Então, aquele que for fiel no princípio. Aí você vai me dizer, mas como você é fiel no princípio se você não conhece? Então, você tem que conhecer o princípio. E aonde que está esse princípio? Na palavra de Deus. E como eu vou entender? Peço oração para o Espírito Santo. Então, vamos ver o caminho como deve ser. Peço oração para o Espírito Santo. Vai procurar na palavra, defina o que é certo e põe em prática e fortalece o outro. Então, esse é o passo a passo para você ser fiel, ser vestido de branco e caminhar. Aqui diz que vai caminhar comigo na glória, no paraíso. Então, o que acontece? É esse nosso desafio até hoje. Eu não sei que igreja que você é, nem que você vai para a igreja alguma, tá? Isso não interessa. Interessa é o quê? O tempo está acabando, a palavra de Deus é muito clara e que muitas coisas iam acontecer dentro das próprias igrejas para nos distrair, desviar a atenção do que é certo. Não permita, seja fiel, vai atrás daquele que você acha que é certo e que precisa ser fortalecido. Vai atrás, dê uma mão para ele. A Bíblia é aberta para todos, não existe. Tira essas histórias, essas teologias dos nicolaítas que só alguns têm que saber, porque isso não é verdade. O evangelho é aberto a todos, a mim, para você, para o seu vizinho, para aquele cara que te entrega o jornal, que te entrega o pão. Jesus morreu na cruz por todos nós e a salvação vem pela fé.
tá? O justo viverá pela fé. Você não se negocia com Deus. Deus não está interessado no seu dízimo, na sua oferta, na sua roupa, na sua comida. Ele está interessado no seu coração. Até que ponto você é comprometido para proclamar o reino dele. Então, o que acontece? Estou falando muito evangeliquez hoje, né? Eu acho que se você já chegou para assistir até esse vídeo, é porque você já sabe do que eu estou falando, tá? Então, o que eu estou falando? Que o evangelho tem que ser pregado. Então, as igrejas, faltam 2 agora, os próximos vídeos vai ser sobre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, e aí são as igrejas do final. Então, você vai ver que todas as igrejas que nós passamos, que nós já estudamos, nós temos características delas ainda no nosso meio. Então, eu sempre o estudo é assim, o que eu vou botar em prática com o estudo de hoje? Eu tenho que ter medo do Apocalipse? Não! Assista o estudo 2, que fala lá o quê? Medo ou alegria? Não! Deus não vai deixar você enganado, nem você ser pego de surpresa. Por isso que ele já deixou o manual do fabricante, que é a palavra dele, tá? Então, tenha na cabeça, a igreja de Sardes é a igreja reformada. E quem é que fez a reforma? É Lutero? Lutero começou um trabalho que tem que ser feito por mim e por você. Então, o que é que tem lá escrito, gente? Gente, muito legal. Transformai-vos a vossa mente. Transformai a vossa mente. Não vos amoldeis, não conformeis com esse século, tá? Tá lá em Romanos. Não vos conformeis com esse século, mas transformai a vossa mente segundo a boa e agradável vontade do Senhor. Então, transformar a sua mente é reformar a sua mente. Vamos fazer a igreja de Sardes dentro de mim hoje. Eu quero transformar a minha mente para saber o que é certo, saber por que caminho andar. E aí eu tenho certeza que você vai ser honrado e vestido com vestidos brancos, com roupas brancas, para ser incorruptível. Então, tenha isso. A igreja de Sardes é a igreja reformada. Então, fica o desafio. Você está disposto a ser reformado no dia de hoje? Então, se você está disposto, vai procurar na fonte, vai procurar a palavra e vai descobrir o que Deus quer para você no dia de hoje. Aí você vai saber realmente qual é o caminho certo. Não sou eu que estou falando, não é um pastor, não é um padre, não é um líder espiritual. Quem está falando é a palavra do Senhor. E só a palavra do Senhor é capaz de transformar o seu coração e o seu caminho, tá bom? Fica de olho e presta atenção no próximo. Se você está gostando do estudo, curta, ajuda a compartilhar, a proclamar essa palavra para as pessoas que precisam ouvir, que as pessoas que estão desesperadas com o Apocalipse, achando que o final do mundo vai ser uma desgraça, vai pedir para morrer antes, para não presenciar. Não, relaxa, porque Deus está no controle de todas as coisas e as promessas são bem maiores do que as previsões catastróficas, né? Então, assista o próximo vídeo sobre a igreja de Filadélfia e de Laodiceia, eu tenho certeza que você vai ter uma mente bem transformada e preparada para o que vai vir, tá bom? Tchau, tchau!